Muito bem, meus irmãos, 9 horas e 56 minutos, nós já estamos agora em definitivo entrando aqui pelas redes sociais, hoje do nosso presbítero irmão Roger do Amaral, tendo em vista que tivemos algum probleminha ali no nosso Facebook da Deuro Sanguinha, mas já nós estaremos compartilhando ali pelo nosso Facebook da Deuro Sanguinha, meu também, Luiz André Alano. Neste momento, você que está entrando é muito bem-vindo a estar compartilhando, participando conosco. Hoje, excepcionalmente, da nossa EBD online, tendo em vista o feriado da Páscoa. Desde já, desejamos a todos um feliz domingo e abençoado de Páscoa a cada um. Neste momento, nós queremos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, hoje lição de número 3, 17 de abril de 2022. Você está conosco na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro Uruçanguinha, aqui diretamente do bairro Uruçanguinha, cidade de Araranguá, Santa Catarina. Igreja que fica situada na rua Manuel Francisco Costa, número 188, como falei, na cidade de Araranguá, cidade das avenidas, extremo sul de Santa Catarina, e você é o nosso convidado especial a estar participando neste momento da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, tradicional EBD das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus do Brasil. Lição de número 3, lições bíblicas, onde traz o tema os valores do reino de Deus, a relevância do sermão do monte para a Igreja de Cristo. Hoje, lição de número 3, 17 de abril do ano de 2022. Lição esta que será ministrada hoje pelo nosso irmão presbítero da casa, presbítero Roger do Amaral. E você é o nosso convidado a estar participando e interagindo conosco pelas nossas redes sociais aqui da Deuro Sanguinha e demais redes sociais. O nosso título da lição de hoje é Jesus, o discípulo e a lei. Jesus, o discípulo e a lei. O nosso textuário vai nos trazer o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder os dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 20. A verdade prática nos diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Que Deus venha abençoar então a todos que estão neste momento conosco participando. Leitura bíblica em classe. Você que tem a nossa lição, você estará nos acompanhando. Você que não possui a nossa lição, está lá em Mateus, capítulo de número 5, capítulo 5 de Mateus, os versos 17 ao 20. 17, 18, 19 e 20 são os versículos do capítulo 5 de Mateus. Que Deus venha abençoar a você nesta manhã. Nos diz assim o versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim assinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E por fim, versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder aos dos escribas e fariseus, de nenhum modo ou de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Que Deus venha nos abençoar nesta manhã, que venhamos ter uma lição rica e abençoada na presença de Deus. Chega aqui, presbítero irmão Roger do Amaral. Nós estaremos já fazendo uma oração pelo servo de Deus e na sequência ele terá toda a liberdade para nos trazer o estudo nesta manhã da Escola Bíblica Dominical. Pai, em teu nome santo, Jesus, nós nos encontramos nesta manhã. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua proteção sobre as nossas vidas, pelos nossos irmãos internautas que neste momento participam online conosco, ao teu servo que de agora em diante estará ministrando a aula nesta manhã. Pai, dê graça a ele, dê sabedoria, força, ânimo, ó Deus. Ó Pai eterno e justo, nós te agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção e a tua benignidade sobre as nossas vidas,
em o nome de Jesus. Amém. Irmão Roger, na continuação. Amém. Obrigado, Luiz André. A paz do Senhor a todos que nos assistem nesta manhã ou neste dia qual está chegando este conteúdo até você. Deus vem lhe abençoar hoje, especificamente, dia 17 de abril, o dia qual nós estamos comemorando, né, o advento da Páscoa, a Páscoa. Então, que você venha comemorar ela no seu verdadeiro sentido, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que Cristo é a nossa Páscoa, que Cristo é o nosso libertador. E Ele, hoje, né, nós então comemoramos a sua ressurreição, quando se veio a esperança para todos nós. Bem, pois bem, então, meus irmãos, estamos na nossa lição de número 3, esta que está dentro deste conteúdo do nosso segundo trimestre, que fala sobre os valores do reino de Deus, que vem tratar sobre o sermão da montanha, né, o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças. E nós vimos então hoje sobre Jesus e os discípulos e a lei, este contraste, esse conteúdo, né, que parece que é tão diferente, né, que a entoação se torna tão diferente, a lei com Cristo ou a lei com os discípulos de Cristo. E nós vamos ver que tem muito a ver, sim, esse triângulo, vamos dizer assim, tem muito a ver, sim, a lei com Jesus e com os discípulos de Cristo. Vamos então adentrar a nossa lição de hoje, que a introdução vem falar assim: nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito. E finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Pois bem, meus irmãos, então é necessário a gente nós fazemos um paralelo aqui entre lei e graça, né? A lei nós víamos lá no Antigo Testamento, então, e até o momento em que aparece Jesus Cristo no cenário, que existia regras, essas pesadas, para aqueles que quisessem estar com sua comunhão com Deus, ou fazer parte do povo de Deus, para esses que aceitassem essa situação, aqueles que quisessem estar dentro da comunhão para com Deus, deveria aceitar um vasto ornamento jurídico, eclesiástico para a sua vida, né? E esse seria tanto situação moral, sua condição moral, quanto judicial, porque existia lei que tinha pena. Era a pessoa que não cumprisse, ou melhor, a pessoa que infringia a lei, ela era penalizada, né? Então existia um ornamento jurídico dentro desta lei que eles assumiam cumprir, e também questões cerimoniais, né? Teria que fazer vários ritos cerimoniais para estar então
cumprindo toda a lei. Fora a questão da lei oral, que a gente fala, que são 613 preceitos, 365 positivos e 248 negativos, que ainda deveria estar cumprindo, né? Então era um vasto arcabouço de leis e questões para estar sendo cumprida. Esta era a lei do Antigo Testamento. E aí nós vimos Jesus Cristo chegando com a graça, né? Que através do seu sacrifício ele vem trazer redenção para os nossos pecados, e que esses pecados eles são perdoados e não são mais expostos à nossa face, eles são esquecidos. Olha só, então são os dois paralelos. A lei, quando houvesse um pecado, existia que estar sendo feito sacrifícios de animais em prol deste pecado, né? Só que ele não era eficiente, era simplesmente um simbolismo que nos levava a mostrar aquilo que Cristo iria fazer. Cristo é o sacrifício eficiente, verdadeiro, que foi aceito e válido para todos os pecados, não só os nossos, mas também para aqueles que viveram no Antigo Testamento. Olha só, Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Então, nós vimos uma diferenciação. A lei ela era pesada e exigia uma condição humana, e a graça nos fala que a nossa condição humana é frágil e necessitada, e precisa de Cristo através do seu Espírito Santo para conseguir prosseguir. E já sabemos que não somos autossuficientes através da graça, e precisamos assim da misericórdia de Deus, que através do sacrifício de Jesus Cristo somos salvos e resgatados. Amém? Então, aí o paralelo entre lei e graça. E aí nós vimos então outro paralelo interessante para que a gente venha fazer é sobre a meritocracia e a ação do Espírito Santo. Sobre a lei, nós estávamos sobre a meritocracia. O que seria isso? Seria a valorização do esforço do indivíduo, ou seja, pelo aquilo que o indivíduo faz, ele é recompensado conforme as suas atitudes, conforme as suas obras, conforme o seu potencial. Essa era a lei. Nós éramos recompensados e poupados, vamos dizer assim, ou salvos, melhor dizendo, nós éramos salvos através da meritocracia, ou seja, daquilo que nós poderíamos fazer, daquilo que nós poderíamos se tornar, vamos dizer melhor, ou seja, nós teríamos que se achegar a Deus conforme os seus princípios, conforme a sua vontade, e sermos transformados sozinhos por nossa própria força de vontade. Agora, através da graça, nós temos o Espírito Santo sobre nossa vida, que ele vem fazer o papel de regeneração. O Espírito Santo, na era da graça, a era que nós vivemos, que é a partir de Jesus Cristo, tem o papel regenerador. Ele nos ajuda. Olha só como é maravilhoso estarmos sob a graça de Jesus Cristo. E aí também é interessante nós entendermos que aí daí para frente, quando nós adentramos na era da graça,
Jesus Cristo nos convida a nos darmos frutos de arrependimento. Quando ele fala sobre fruto, ele vem falar que uma árvore ruim, ela não pode dar frutos bons. A árvore, para dar frutos bons, a essência dela tem que ser boa. E com essa analogia, Jesus Cristo, ele vem definir a lei, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso no decorrer da lição. Vamos adentrar então no tópico 1 da nossa terceira lição, então, que vem falar sobre Jesus cumpriu toda a lei. O subtópico fala assim: um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão "não pensem" revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousará ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Sim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Olha só, então nós vimos que Jesus Cristo, vamos ver nesse tópico que Jesus Cristo cumpriu a lei. Primeiramente, ele teve um compromisso com o passado, um compromisso com aqueles que vieram antes deles, homens de Deus que passaram sobre a terra e foram usados por Deus. Para quê? Para estar levando o povo a se achegar a Deus. A lei, ela tinha o objetivo de conduzir o povo a Deus. E muitas vezes nós víamos religiosos distorcendo ela para tentar aprisionar o povo a estar fazendo aquilo que eles entendiam ser certo, outros por interesses até monetários e assim por diante. E a lei foi chegando a uma situação que ela estava seca, sem sentido, bem diferente daquilo que Deus tinha interesse. Deus tinha interesse que nós viéssemos para com Ele por amor e vivesse uma vida feliz ao seu lado, não uma vida de tormento, uma vida aprisionada, uma vida enclausulada, que muitas vezes a lei assim o fazia. Mas Jesus, ele de nenhum momento ele ignora esta lei, mas toda vez que ele se refere à lei, ele fala assim: não, eu vim para cumprir, eu vim para dar cumprimento à lei, e eu muito melhor que muitos de vocês, eu cumpri ela por inteiro. E Jesus Cristo, de fato, ele faz todos aqueles rituais que havia sido necessário, os preceitos da lei oral. Jesus Cristo também era cumpridor, e tudo aquilo que um cidadão judeu deveria cumprir conforme o passar da idade, Jesus Cristo assim o fazia, assim o fez, né? E em nenhum momento ele ignora essa lei, vamos dizer assim. Toda vez que ele vinha falar, então ele fala sobre a distorção que havia sobre a lei e a mecanização dela, que fazia com que excluía várias pessoas ao entorno do próprio Deus. Isso mesmo, a lei fazia com que houvesse uma separação do povo, e essa separação seria aqueles que tinham direito de se achegar a Deus e aqueles que não tinham direito. Muitos que estavam enfermos, muitos que estavam passando necessidades financeiras,
e nós vimos que a situação quando Jesus Cristo chega é uma situação do povo de Israel sobre a escravidão imposta por Roma. Ou seja, Israel era escravo de Roma. Então era algo, a pobreza atingiu muitos de Israel. E acontece que esses que não tinham, que tinham suas dificuldades, eram de uma certa forma excluídos, porque achavam que não eram dignos, porque achavam que as consequências da sua vida, tanto para com doença, tanto para com o financeiro, seria uma maldição do próprio Deus, que Deus assim o escolheu a ser separados. E Jesus Cristo vem para mudar isso, para falar que Deus nos vê todos iguais, que Deus gostaria do relacionamento de todos nós, que Deus veio, que gostaria de resgatar a comunhão com toda a humanidade, sem exceção. Olha só que maravilhoso, Deus quer ter comunhão com você. Deus, Ele cria mecanismo para que essa comunhão se achegasse a todos nós. E aí nós vimos Jesus Cristo sendo crucificado e pagando os nossos pecados, para que todos nós fôssemos resgatados. E independente daquilo, da situação que nós estivéssemos, mas somos resgatados, somos limpos pelo sangue de Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. E Jesus Cristo então vem para tirar essa distorção da palavra de Deus, uma distorção. Ou seja, Jesus Cristo tinha um compromisso com o passado. Por quê? Porque ele respeitava todos aqueles que estiveram antes dele, os profetas, homens de Deus que estiveram sobre a terra, levando este povo a este entendimento de que Deus queria ter um relacionamento com aquele povo. Deus queria a obediência com aquele povo. Por que a obediência? Porque quando se tivesse a obediência, conseguiria ter esta comunhão para com Deus. Porque Deus é um ser justo e a sua moral ilibada. E para que nós venhamos ter comunhão com Ele, nós precisamos se achegar a esses princípios, a tentar nos moldar a essa condição, porque assim nós vamos ter uma vida melhor sobre essa terra, assim nós vamos aproveitar melhor a nossa vida sobre essa terra. Por quê? Por que está falando isso aí, irmão Roger? Existe uma lei natural sobre este mundo a qual nós vivemos, que é a lei da semeadura. Olha só, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E Deus, com aquele ímpeto de estar nos colocando as nossas condições, ou os seus princípios, Ele vem falar assim: fazem isso, esses são princípios bons para que você venha executar sobre a terra, sobre a sua família, sobre os seus, para que você vá bem, para que você venha aproveitar de tudo aquilo que eu mesmo criei para com vocês. O sistema da terra é esse, para que vocês vivam bem. É nessa perspectiva, a comunhão que nós mencionamos aqui, que Deus quer conosco, para que nós venhamos adentrar seus princípios, para que a nossa colheita seja boa, para que a nossa colheita não seja mal. Olha só que maravilhoso, um Deus que se importa com a sua vida. Então, meus irmãos, nessa situação, então, nós vimos Jesus Cristo tendo reconhecimento, então, para com aqueles que estiveram antes,
e o compromisso para aqueles que tiveram antes, e nós como igreja atual, devemos também ter o respeito e o reconhecimento pelos aqueles que nos antecederam, né? Nós víamos uma igreja avivada, víamos uma igreja que pesava pela palavra de Deus, que nós venhamos a retornar aos bons costumes, a extrair os bons costumes. Nós vimos algo que talvez pode ser polêmico, mas que a palavra de Deus, ela não mudou, porém ela foi mais esclarecida, e ela vem sendo mais esclarecida. Porém, o que era pecado continua sendo pecado, mas ela vem ser mais esclarecida, e glória a Deus por isso. Porém, aquelas boas práticas que existiam com os nossos antigos, de preservar, de estar dentro do templo adorando, buscando a Deus, de cuidar e observar a palavra, que nós venhamos retornar, para que nós venhamos nos aproximar de fato de Deus, para que nós venhamos ter uma comunhão de fato com Ele. A religião, a igreja, ela vem para religar a nossa comunhão com Deus. Jesus Cristo veio para buscar aqueles que haviam se perdido. Ou seja, talvez você não tenha mais comunhão com o nosso Deus, talvez você mesmo dentro da igreja, mas você não tem mais comunhão com Deus. Jesus Cristo veio para que você tivesse esta comunhão resgatada. E se ainda não tem, ainda é tempo. Enquanto Jesus Cristo não retornar, ainda é tempo. Mas pode ser hoje o soar da trombeta. Então venha retornar a comunhão para com o Pai, que você venha estar com a comunhão com Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Glória a Deus. Subtópico 2 fala assim: Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido a ela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Pois bem, então, Jesus não pregava um evangelho mecanizado. Como isso? Ele não pregava algo frio, que as pessoas faziam sem sentido, sem compreender por que fazia. Jesus gostaria que aqueles que praticavam por entender de estar fazendo aquilo, não fazendo por livre-arbítrio, que foi aquilo que o próprio Deus assim fez. Ele nos deu o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus não queria que nós estivéssemos junto a Ele por obrigação. Se Ele assim o quisesse, nós sairíamos tudo de fábrica
com a reverência devida a Deus e ninguém iria se perder. Mas a sua justiça não deixou fazer, porque se o fizesse assim, perderia o sentido, porque todos iriam ter devoção a Deus e todos teriam essa devoção por obrigação, e não é esta a intenção do nosso Deus, mas que nós estejamos uma devoção voluntária, que esteja uma disposição para uma comunhão com Ele voluntária, por entender que é o melhor a se fazer, por entender que é o melhor caminho a ser percorrido. Temos uma volta para com Ele, compreender que a nossa colheita longe dele é ruim, é perversa, e junto a Ele nós estamos colhendo as coisas boas que Ele vem nos dar. E se ainda não vi sobre essa terra a nossa colheita tão esperada, não que nós vamos estar colhendo só as coisas ruins também junto ao Pai. Junto ao Pai nós vamos colher as coisas boas, mas muitas vezes nós temos ainda o reflexo daquilo que nós éramos outrora. E se ainda não terminarmos de colher tudo aquilo que fizemos sobre essa terra, nós temos um porvir, que lá não haverá sofrimento, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, e junto do Pai e só junto dele nós conseguiremos alcançar tal proeza, através do sacrifício de Cristo, da comunhão com Cristo que nos leva a Deus. Nós estaremos alcançando a nossa tão grande salvação. Glória a Deus por isso. Então Jesus Cristo não veio para destruir a lei, mas sim para transformar aquela situação fria, mecanizada, em algo com entendimento, com algo com voluntariedade, para que não viéssemos ser simplesmente influenciados pela liderança e sem saber o que estivesse fazendo. Assim, isso Deus quer que faça assim e faça lá e está tudo certo. E não, Jesus Cristo quer que nós entendamos por que Deus pede para que nós fizemos tal ato. Nós vamos chegar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. Então, nessa de estar desmecanizando a palavra, Jesus Cristo sai muito fora daquilo que era comum entre os mestres e líderes da época. Jesus Cristo se assenta junto com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, rejeitados assim pelo povo que se dizia professar Deus. Ele tinha com os doentes, estava junto dos doentes, com os necessitados, e isso tirava a base que se achava por certo daquela época. Fala assim, não, mas o que esse homem está fazendo lá? Ele era para estar ensinando no templo, um homem com tanta sabedoria, né? E Jesus Cristo falava, eu não vim para os sãos, mas para aqueles necessitados, aqueles que precisam retornar para a comunhão, aqueles que vocês tiraram dentro do templo por conta da sua frieza espiritual. Eu vim para resgatá-los, para trazer novamente a comunhão, para fazer eles entender que Deus também os ama. E era nesse sentido que Jesus Cristo, quando eles falavam que Jesus Cristo estava destruindo a lei, era nesse sentido. E Jesus Cristo não, Jesus Cristo vinha para dar o sentido de fato da lei, da palavra, a qual Deus tinha assim deixado para o povo de Israel. E foi essa lei
era a lei a qual Deus de fato tinha deixado, mas pervertida e também pesada, sim, pesada, mas para que o povo viesse compreender a necessidade do Salvador. Ela foi pesada no sentido pedagógico, para que viéssemos entender que nós tínhamos a necessidade do nosso Salvador, que era Jesus Cristo, a necessidade de Jesus Cristo vir nos salvar. Mas o povo conseguiu ainda deixar, os líderes conseguiram deixar ainda mais pesada e afastar aqueles que também necessitavam desse entendimento, e ela acabou ficando fria. Jesus Cristo veio trazer novamente o entendimento de fato dela. Então, nós compreendemos que a palavra de Deus ela deve nos transformar aqueles que se dizem discípulos de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Todos aqueles que professam a Cristo são seus discípulos, são seus seguidores. Então, a palavra de Deus para o discípulo, como fala a nossa lição, ela precisa transformar, ela precisa ser de dentro para fora. Quando nós falamos sobre os frutos do Espírito Santo, que muitos acham, não, é muito distante esses frutos. Não, os frutos do Espírito Santo quer dizer que o Espírito Santo que habita na sua vida a partir da sua conversão para com Cristo, ele começa a ter um efeito transformador, ele começa a transformar a sua vida, o seu interior, e a partir daí você começa a se transformar em árvore boa, deixa de ser árvore ruim, e a árvore boa ela tem que dar bons frutos, e aí esses frutos são refletidos especificados através dos frutos do Espírito Santo, que nós costumamos a falar outra nomenclatura. O próprio Paulo vem falar sobre isso, frutos de arrependimento. Nós começamos a dar frutos de arrependimento, frutos de regeneração, de transformação. É algo que sai de dentro para fora. Aí você começa a dar frutos, a transbordar aquilo que já aconteceu dentro da sua vida. Então, que nós venhamos ser transformados pela palavra de Deus. Amém? Pois bem, meus irmãos, subtópico 3, vamos lá. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego pleroá, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ao suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pelo qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Pois bem, Jesus Cristo, então, além de cumprir, ele aperfeiçoa a lei. Como isso? Simplesmente iniciando por si só, Jesus Cristo, ele é o cumprimento da lei. Os profetas, eles anunciavam constantemente, os profetas do Antigo Testamento anunciavam constantemente a vinda do Messias, que havia de libertar o povo, que havia de dar cumprimento à lei. Quando se tinha
um sacrifício no templo, ele remetia ao sacrifício do Cristo, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício único e suficiente para nossas vidas, para a regeneração dos nossos pecados. Ele é o cumprimento da lei. Por isso, nós cristãos, não fizemos, nós falamos aqui sobre três tipos de princípios da lei: cerimonial, moral e da justiça, ornamento jurídico, moralidade e cerimonial, que eram ritos cerimoniais do templo de adoração. Por isso o sacrifício saiu fora, o sacrifício de animal saiu fora da nossa regra de adoração a Deus, né? Do nosso relacionamento com Deus, saiu fora. Por quê? Porque Cristo é o sacrifício único e perfeito, não há necessidade de outro sacrifício. E Jesus Cristo ele cumpre então todas as ordenanças, como nós falamos aqui. Ele ia ao templo todas as vezes que era necessário. Desde a infância nós vimos nas festas que se tinham de ir ao templo, ele ia ao templo. Foi um conhecedor de toda a palavra, assim como todo jovem judeu assim o fazia. Participava da sinagoga, tanto que até em uma ocasião nós vimos Jesus Cristo, não só algumas ocasiões, Jesus Cristo falando no templo como membro daquela sinagoga, né? Falando na sinagoga, como membro daquela sinagoga, né? E para estar falando deveria ser um membro ativo, certo? Então nós vimos Jesus Cristo em tudo cumprindo também a lei, mas ele vem, além disso, ele vem trazer o sentido de fato para ela. E quando ele vem falar sobre a lei, algumas das suas passagens, ele fala assim: vocês fariseus, vocês escribas, vocês ensinam o povo para que não façam, mas eu vou além. Se alguém pensar em fazer, já cometeu tal delito, já cometeu tal pecado. Jesus Cristo vem falar assim: vocês têm que entender que tal coisa não é simplesmente para não fazer. Vocês têm que entender que aquilo ali é mal, que aquilo ali não tem que nem pensar em fazer isso. O relacionamento com Deus tem que constranger vocês a ver aquilo ali como algo ruim. E aí ele vem e resume a lei em 2 grandes mandamentos: amar o teu Deus sobre todas as coisas. Porque quando você olha o decálogo, os 10 mandamentos, você vai ver que primeiro rol é de ordenanças para com Deus, o segundo para com o próximo. E aí quando você ama o teu Deus sobre todas as coisas, você é constrangido a ter obediência por Ele, a ter reverência por Ele, não colocar outra coisa acima dele, porque você ama sobre todas as coisas. E quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não vai querer cobiçar aquilo que é dele, você não vai querer fazer algum mal para ele, você não vai querer ver ele aborrecido por alguma coisa que você assim o fez. Então, Jesus Cristo vem e resume tudo e fala assim: vocês têm que colocar sentimento sobre isso. Você não pode fazer ou fazer escondido, né? Porque muitos faziam escondidos, mas você não pode fazer só porque existe uma plateia te assistindo, ou você não vai fazer porque você sente
de que você vai ser mal falado. Não, você não tem que fazer, porque você tem que entender que isso é mal, que isso vai prejudicar o seu amigo, o seu próximo, e vai te tirar da comunhão com o teu Deus. Então Jesus Cristo vem colocar o amor como princípio de obediência, o amor como princípio de cumprimento da lei. Olha só, e quando nós assim o fizemos, nós estamos abraçando aquelas ordenanças da lei para as nossas vidas. Só que essas ordenanças saíram-se os preceitos cerimoniais, saíram-se o peso da justiça da lei, e nós fomos abraçados pela graça de Jesus. Antes, nosso pecado existia pena. Agora, quando nós estamos com Cristo, esses pecados são perdoados. Porém, aquele que não professa Cristo, aquele que não aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a pena para o pecado continua sendo a morte. A pena para o pecado continua sendo a morte, sendo o inferno, que seria a segunda morte. Então, a lei de Deus, a justiça de Deus ainda continua. Só que aqueles que adentram pela graça, aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles são cobertos pela misericórdia de Deus. E ali eles reconhecem que eles são necessitados, não são autossuficientes, e precisam do Redentor, que é Cristo, para estar redimindo vossos pecados. Então, que nós venhamos estar dentro da graça, dentro da misericórdia de Cristo, para que nós não venhamos sofrer a justiça do nosso Pai Divino. Amém? Vamos prosseguir aqui. A letra da lei, então. A letra da lei e a verdade do Espírito. O que então a expressão letra da lei significa? Nós compreendemos que a letra da lei significaria o peso a qual ela tinha. Como nós falamos aqui, de fato ela era pesada, mas os religiosos da época, eles acabaram falando assim: vocês têm que praticar apenas aquilo que é visível, aquilo que se pode ver, ter obras, sem entender o porquê. Mas o peso da lei existia na sua questão jurídica, né? Porque hoje nós temos um ornamento jurídico na nossa sociedade. O ornamento jurídico são o nosso Código Penal. Temos a Lei de Contravenções Penais também, que são regramentos que vêm controlar, que vêm estar dando organização à sociedade. Quem faz algo contra isso, ele acaba sofrendo as sanções da lei. É preso, tem a questão da pena de liberdade, tem a pena pecuniária, que são de valores, e assim por diante. E pela lei judaica, tinha pena de apedrejamento até a morte, tinha pena de açoites e assim por diante. Então, logo nós vimos que essa lei era pesada. Então, nós vimos que a expressão da letra da lei, quando ela é usada, mesmo por Paulo, ela vinha remeter a esse peso
que a lei trazia. Era um peso pedagógico para que o povo viesse compreender que era necessário ter um caminho a prosseguir reto, não se distorcer, porque hoje na sociedade, imagina só se não existisse o nosso Código Penal, ia viver uma constante desordem. Quando se tem uma greve da segurança pública, polícias entram em greve, o que acontece? O caos se torna, porque não tem ninguém para dar cumprimento às leis, né? E estas leis vieram para isso, e às vezes as penas para que viesse motivar as pessoas a estar fazendo, e aí a estar cumprindo, a não estar desobedecendo. E esta também seria a ideia das penas impostas pela lei judaica, mas isso como algo de ensinamento para o povo, né? E aí nós vimos o peso que ela trazia, conforme Paulo mesmo assim o fala, né? E aí nós vimos então que ela vem, esse peso só nos mostra a necessidade por Cristo, porque nós sozinhos não iríamos conseguir passar por ela, assim como nossos irmãos antepassados não conseguiram, assim como aqueles que viveram sob o aio da lei não conseguiram. E nós vimos que o sangue de Cristo, ele é tão poderoso que ele é eficaz para a redenção até mesmo daqueles. Olha só que maravilhoso, o sangue de Cristo é eficaz para estar trazendo redenção sobre aqueles também. Então, o peso da lei era necessário, uma situação pedagógica, para nós aprendermos a necessidade por Cristo. Seguimos a perspectiva, segundo subtópico, a perspectiva teológica da lei. Então, como eu já tinha falado aqui, ela tem 3 pontos. Ela é moral, quando nós vimos o Decálogo, que vem falar sobre princípios morais a serem cumpridos. Judicial, quando se tem uma lei imposta que tem pena para aqueles que infringirem ela. E cerimonial, quando se tem mais em Levítico a questão dos ritos cerimoniais do templo. Esses foram substituídos por Cristo. A pena judicial, né, do ornamento judicial, ele foi substituído pelo sacrifício de Cristo. Antes a nossa pena pelo nosso pecado era a morte. Hoje o sangue de Jesus Cristo, ele vem trazer a redenção dos nossos pecados. Então, para aqueles que estão em Cristo, essa pena já foi paga. Aqueles que não estão em Cristo, a pena continua sendo a mesma. A pena do pecado é a morte. Assim como Paulo fala, o salário do pecado é a morte, continua sendo, mas para aqueles que não estão em Cristo. E a lei moral, que continua sendo os princípios de Deus, que são imutáveis. O princípio moral de Deus é imutável. Jesus Cristo vem e define em 2 grandes mandamentos: amar o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A lei e a verdade do Espírito, segundo o 3º subtópico. Pois bem, então, nós vimos então que a letra ela era pesada, certo? A letra era pesada e ela era escrita em tábuas
pessoal, o povo, muitas vezes cumpriam ela sem compreender o sentido. Agora nós vimos que através da era da graça, nós temos o Espírito Santo como um papel regenerativo. Antigamente não existia essa ação do Espírito Santo sobre toda a humanidade, sobre todos que professavam a Deus, certo? Hoje, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo como nosso consolador, ajudador e regenerador. E aí então nós temos esse Espírito sobre nossas vidas que vem esclarecer, vem nos transformar e vem agora não só temos essa lei escrita através da palavra, através da Bíblia, mas sim gravada em nossos corações. O Espírito Santo vem para gravar a palavra de Deus sobre os nossos corações. Antigamente era tida apenas em tábuas, em escritos. Hoje ela é escrita nos nossos corações. Nós compreendemos o porquê, compreendemos o sentido, o sentimento que deve ser depositado sobre a palavra de Deus, não mecanizada, mas com sentimento e entendimento. Assim como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, e o verso é o 2: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos transformados através do Espírito Santo que está sobre nossas vidas e vai nos esclarecendo a sua palavra, para que nós sejamos transformados e compreendemos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Qual o propósito da lei para os discípulos, então? A lei, ela permanece em sua essência. A lei permanece em sua essência. Continua ainda válida sua questão moral, a questão judicial. Continua as regras. Quando nós vimos a questão da lei, nós vimos a aplicação daquelas leis morais, nós vimos ela aplicada lá no seu ordenamento jurídico. Porém, a penalização dessa não prática, ela acaba sendo para aqueles que não professam a Cristo. Aqueles que não professam a Cristo. O peso do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Porém, a essência dela continua sendo válida para as nossas vidas. Então, Jesus Cristo define muito bem: amará o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, ela não tem mais o sentido meritocrático, que através das suas obras, através de Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, por que o irmão está falando que ainda vale se nós estamos com Cristo? Os judeus não aceitaram a Cristo, eles ainda estão tentando viver sob o aio da lei, certo? Eles estão esperando ainda um Messias, eles estão ainda tentando passar pelo crivo da lei. Porém, nós sabemos que não há possibilidade de passarmos este mundo sem que nós estejamos um Salvador. Precisamos de Cristo como nosso Redentor. Nós que estamos em Cristo, nós compreendemos que não conseguimos vencer este mundo no sentido meritocrático, com as nossas próprias forças. E nós precisamos então do nosso mediador, e não só mediador, mas sim o nosso regenerador, nosso redentor, aquele que pagou o preço pelas nossas vidas e os nossos pecados. Então, através da graça,
pelo ressignificado que Cristo dá à lei, nós somos salvos. A graça ela vem dar um ressignificado à lei, vem trazer o sentido do amor de Deus para com o povo. Vamos aqui o terceiro tópico para nós vencermos o assunto. Então, o terceiro tópico vem falar assim: a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Jesus Cristo fala sobre quem é grande no reino de Deus, não aquela passagem específica que ele fala, os discípulos, que Pedro fala, quem vai ser maior no seu reino, Senhor? Não, nessa passagem em específica de Mateus, ele fala que quem é grande é aquele que cumpre o sentido real da palavra e ensina-se, não distorce a palavra. E aquele que é o menor é aquele que não cumpre e ainda distorce a palavra e ainda ensina errada a palavra. Então, para aqueles que ensinam a palavra, cuidado peso demasiado, cuidado por deixar obscuro esse sacrifício de Cristo, que é redentor. Não precisamos mais então sermos obedientes. Precisamos, porque Pedro vem nos chamar a ser santo, o próprio Cristo vem nos chamar a ser santo, mas Pedro deixa bem evidente: sede santo, porque quem vos chamou é santo. Então, somos chamados a ser santos, sim, porém, isso é uma constante busca à santidade, uma constante busca, e não vamos chegar à perfeição. Por isso, nossa jornada é de bastante tropeços, bastante chutes em pedras, talvez, porém, a Cristo, o nosso Redentor, que está sempre intercedendo pelas nossas vidas. E se aquele que se arrepende do íntimo do seu coração e não retorna mais, ele assim é recebido novamente. A justiça do reino de Deus. Então, a justiça do reino de Deus. Jesus, então, ele qualifica como imoral não só a atitude da ação, mas sim a intenção. Jesus Cristo, ele vai muito além, e essa a justiça que ele fala assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, nossa justiça ela tem que exceder as dos judeus e a dos fariseus, porque eles tinham uma visão de que nós deveríamos estar sendo notado pelas nossas obras, nós transparecermos, sermos boas pessoas que praticam de fato que a lei iria nos falar, as ordenanças da lei para nós, e apenas cumprir. Jesus Cristo vem além, fala assim, vocês têm que pensar que isso vai ser mal para vocês. Então, se os fariseus falam que adulterar é pecado, vai contaminar vocês o adultério, eu vou além. Se alguém em vosso pensamento cobiçar a mulher do próximo, ter esse pensamento de adultério em vosso pensamento, já pecou. Jesus Cristo vai muito mais além, que nós venhamos ter essa compreensão. Verdade prática fala assim, os seguidores de Cristo são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça é baseada na nova aliança em Cristo, nasce do interior do crente e reflete no exterior da vida. Ele nos transforma de árvore ruim em árvore boa, que em vez de dar frutos ruins, começa a dar frutos bons. A transformação é de dentro para fora. Você reflete aquilo que você
está vivendo no seu interior, que você venha deixar Jesus Cristo transformar o seu interior. O Espírito Santo está aí querendo essa transformação para lhe trazer novamente uma comunhão para com o Pai. Amém? Irmão Luiz André, na continuação, Deus abençoe. Essa é a nossa participação. Meus irmãos, nós estaremos lendo a conclusão e na sequência o irmão Roger estará voltando aqui e orando por todos nós. Obrigado aos irmãos que estiveram conosco. Eu só vou pegar aqui o celular para mostrar para os irmãos. Os irmãos que estiveram conosco aqui na transmissão durante a aula maravilhosa do nosso presbítero, irmão Roger, já agradecendo a ele, em nome do nosso pastor, que está na live também aí, pastor Alessandro Carvalho, agradecer ao servo de Deus, disponibilizar essa 1 hora aí para estarmos juntos aqui na congregação fazendo essa transmissão. Entre os comentários aqui, a irmã Adriana Souza, pastor Alessandro, irmã Mara Gonçalves, botou gratidão, gratidão. Irmã Zoli Cardoso, a paz do Senhor. Pastor Alessandro Carvalho, muito boa essa lição. Irmã Zeli Pereira, ela bota um amém aqui, o pessoal curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão desta manhã. Você que tem aí a sua lição em mãos, leamos a conclusão. Na sequência, o irmão Roger vem aqui, faz seus agradecimentos finais aqui e já ora por todos que participaram nesta manhã. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, Jesus, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Logo mais à noite, nosso glorioso culto com as irmãs do Círculo de Oração e também celebrando aí a Páscoa, né? Continuação, terminando o dia da Páscoa no culto. E você, meu irmão, vá à igreja. Você aí de qualquer estado, cidade, você de Araranguá, não deixe nesta noite de estar celebrando Jesus na sua igreja, no seu ministério, seja qual for. Nós pedimos a sua compreensão e venha para a Deus do Sanguinha, você que não tem congregação, estaremos aqui de braços abertos para recebê-los em nome de Jesus. O irmão Roger estará orando neste momento aos irmãos que participaram e já despedindo o pessoal aí com toda a oportunidade. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela cooperação, pela paciência de estar até aqui conosco. Deus venha continuar abençoando aí seu domingo de Páscoa, que você venha estar comemorando então o verdadeiro sentido da Páscoa, que Cristo veio, morreu e hoje ressuscitou, e por isso nós temos esperança de vida e vida eterna. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai amado, entramos na Tua presença, Senhor, uma vez mais, te agradecendo, Senhor, por este momento que podemos estar aqui, estarmos, Senhor, dissertando sobre a Tua palavra. Pai, que a Tua palavra, Senhor, esteja penetrando, Senhor, sobre cada vida, para que possamos, Senhor, viver, Senhor amado, em novidade de vida contigo, Senhor. Pai amado, que sejamos transformados dia após dia pela Tua palavra, pelo esclarecimento dela, Senhor, para que sejamos, Senhor, além de transformados, agentes de transformação, para que assim em nossas vidas seja executada de fato aquilo, Senhor, que o Senhor mesmo assim o falou, de ser sal, de ser luz para essa sociedade, Senhor, para este mundo. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, seja conosco. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, um ótimo domingo. Deus venha lhes abençoar. Amém. Deus abençoe.